Boa noite, meus amados irmãos, meus amigos queridos. Mais uma vez eu venho aqui trazer uma palavra e quero trazer uma palavra em cima do livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E a gente vai começar por ler o capítulo 8. Então eu convido você para vir comigo e nós mergulharmos na palavra de Deus, que venha ela nos trazer uma edificação nesta noite, neste dia, que venha ela nos trazer respostas para aquilo que a gente deseja ter, que o Espírito Santo nos guie, que o Espírito Santo nos conduza, para que a gente tenha um bom entendimento da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vai dizendo assim, no versículo 1: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem anda em Cristo Jesus não anda segundo a carne, amados. A palavra de Deus diz, os que estão em Cristo Jesus não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, se nós estamos andando mais na carne, se nós estamos mais voltados para as coisas do mundo, temos que parar e pensar no que a gente está a fazer. Se eu sou crente mesmo, se eu sou cristão, se eu sei que Jesus é o meu Senhor, se eu sei que Jesus é meu Salvador e que eu defendo isto até o fim, né? Que eu sei que Ele é meu Senhor, que eu fui salvo por Ele, e eu estou fazendo mais as coisas do mundo, eu tenho que parar para refletir. Bom, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, está me fazendo viver mais para o mundo do que para Deus, né? A palavra de Deus diz que buscai primeiro as coisas do alto, e as outras coisas nos são acrescentadas. Então nós temos que buscar mais as coisas do alto, e não as coisas do mundo em primeiro lugar. E as coisas do mundo, elas vêm conforme as nossas necessidades, conforme o Senhor vai nos concedendo. Amém, amados? Então, se somos de Cristo, temos que andar segundo o Espírito. Então, reflete e volta atrás, pede perdão, vamos voltar para andar segundo o Espírito, para andar na presença de Cristo de fato, tá? E no versículo 2 segue dizendo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livra da lei do pecado e do pecado a morte, né? Então, se nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos debaixo da graça, que é a lei da graça, a lei do Espírito de vida, e que nos dá vida com Ele, com Jesus, e nos livra, e nos livrou e nos livra do pecado e da morte. Versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então, amados, a palavra diz bem claramente, se eu ou você, se nós estamos a andar inclinados para as coisas da carne, nós somos da carne, nós somos carnais. Se nós gostamos mais do mundo, se a gente prefere mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, a gente é carnal. Temos que ter muito cuidado com isso. E se você não tiver esse cuidado, se você não refletir como está a sua vida, é porque você nunca conheceu Cristo. Me desculpe dizer, mas você nunca conheceu Cristo. Eu digo isso para aquele que tiver a ouvir esse vídeo e que só vive para o mundo, faz as coisas para o mundo e se diz ser cristão. Mas gosta tanto do mundo que só faz as coisas para o mundo. Então, eu posso dizer que essa pessoa não é de Cristo, né? Ela é carnal, certo?
Versículo 6 vai dizendo assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então, quando a gente anda inclinado para o espírito, a gente sente paz. A nossa vida corre de um jeito que a gente sente paz. Tribulações vêm, dificuldades vêm, momentos difíceis vêm, porque no mundo tereis aflições, segundo Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele quis dizer que nós também venceríamos. Então temos que ter bom ânimo, mas com todas as aflições a gente sente paz. Quem anda no Espírito, quem é inclinado para o Espírito, ele sente paz todo o tempo, né? Ainda que em momentos de tribulação difíceis, mas ele sente paz. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, meus amados, é impossível uma pessoa que vive para o mundo, que gosta das coisas do mundo e só quer viver para as coisas do mundo, não se importando com as coisas de Deus, faz as coisas do mundo, sabe que está errado, mas não se importa, acha que não tem problema algum, né? Então essa pessoa, ela não pode agradar a Deus, ela está vivendo segundo a sua carne, ela não pode agradar a Deus. Só agradamos a Deus quando andamos no Espírito, segundo a lei do Espírito e vida, segundo Cristo Jesus. Nós fomos chamados para ser salvos, sal e luz deste mundo. Então a gente não pode contribuir e cooperar com as coisas do mundo, com as coisas pecaminosas do mundo, eu quero dizer, né? Com as coisas pecaminosas. Entende? Temos que ter cuidado com as pessoas com que a gente lida, com o círculo de amizade que a gente tem. Não quero dizer que a gente não pode ter amizade com um pecador. Jesus não se apartava dos pecadores. A gente tem que estar entre eles mesmo, até para a gente poder ser a diferença. Mas a gente tem que ser a diferença. Agora, se eu estou junto com os pecadores e estou agindo igual a eles, eu não estou fazendo diferença, eu estou andando na carne. Eu estou andando segundo a carne. Estou desagradando a Deus. É a palavra quem diz isso, amados. É a palavra quem diz. E quando a gente é crente em Jesus de fato, a gente sente. A gente sente que quando a gente faz algo, ou quando a gente está fazendo algo que a gente é despertado pelo Espírito, né? Pelo Espírito Santo, a gente é despertado, opa, esse negócio está errado, você está fazendo, está errado. A gente sente algo e a gente deseja parar com aquilo, a gente para e a gente não faz mais, pede perdão e não faz mais, sabe? E se a gente intenta em fazer algo, porque a gente ouve coisas, né? A tentação está sempre por perto. E se a gente intenta em fazer alguma coisa, o Espírito vai dizer, não faz, é pecado, é perigoso, não faz. E a gente volta atrás. Mas se a gente faz as coisas deliberadamente, a gente está a desagradar a Deus. A gente tem que fazer as coisas do mundo porque a gente está no mundo. A gente não tem como se dissociar do mundo, né? A gente não tem como. A gente tem que trabalhar, a gente tem que, com o dinheiro do nosso trabalho, a gente tem que comprar coisas para nós, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para a nossa alimentação, enfim, né? Nós temos que ter dinheiro até para a nossa diversão, às vezes. Diversão sadia, evidentemente, né? Mas nós temos que nos distrair de vez em quando. Distração é importante. A mente precisa descansar. Ela é importante. Mas tudo sadio. Ir a lugares que um crente pode ir. Fazer coisas que um crente pode fazer. E não se associar com as coisas do mundo. Fazer coisas do mundo porque eu tenho que me divertir, então eu vou fazer isso. Se aquilo ali é ilícito, opa, não faça, não deve fazer, porque você vai estar desagradando a Deus, aquele a quem você chama de Senhor, né? 9 vai dizendo, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém tem o Espírito de Cristo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aí quando a pessoa ela até quer discutir, dizendo que o que eu faço, não tem problema nenhum, isso não interfere na minha fé, isso não interfere na minha religião, não há problema nenhum.
eu vou continuar a fazer porque eu não vejo problema, né? Então ela segue na vida pecaminosa dela. Essa pessoa nem de Cristo é, meus amados. Nem de Cristo, ela precisa se converter. Ela precisa se converter. Ela precisa que uma pessoa que ande no Espírito esteja sempre a falar com ela. Ou que fale 1, 2, 3 vezes. Se não se endireitar, a gente não pode fazer mais nada, né? Deixa nas mãos de Deus. Mas essa pessoa nem é de Cristo. Embora ela ache que seja, ela pode estar até se enganando a si própria. Certo? E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. O nosso Espírito vive por causa da justiça. O nosso Espírito vive por causa de Cristo, que nos deu vida e paz, que nos dá vida e paz. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então nós, amados, nós teremos as bênçãos eternas, porque o Espírito que ressuscitou, que vivificou, que ressuscitou a Cristo, também nos ressuscitará. Isso se a gente não for arrebatado antes, né? Não for levado antes. Mas se a gente for, se a gente dormir na carne, se a gente for recolhido pelo Senhor, um dia a gente vai ressuscitar. E a gente vai ressuscitar pelo mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus. Porque é o Espírito que em nós habita também. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. A gente não deve nada à carne. Muito pelo contrário, né? A carne é que nos deve. Muitas das vezes ela procura o mal e a gente recebe o mal porque ela deseja tanto aquilo e a gente acaba recebendo mal. Então a gente não é devedor da carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, se eu rejeito todos os dias o pecado, se eu rejeito os desejos carnais, se eu desejo as coisas que são ilícitas, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém fazer. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém, amados. Então, se eu vejo que não é lícito para mim, que sou um crente em Jesus, eu não devo fazer. E se eu cair em tentação e fizer, o Senhor nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar. Fiel e justo. Aí eu tenho que correr para Ele depois e implorar o seu perdão, pedir a Ele perdão pelo que eu fiz, consciente de que eu estava fazendo errado. Que isso acontece também. Nós não somos santinhos, né? Nós não somos puros. Nós somos santos no sentido de sermos separados. Somos santos justamente pelo que a gente está lendo aqui. A gente é do Espírito e as pessoas que são do Espírito, elas são santificadas. Elas não vivem segundo o mundo, segundo os padrões do mundo. Hoje, os padrões do mundo estão totalmente distorcidos. Hoje, a sociedade está vivendo um momento totalmente distorcido, amados. Aquilo que era correto, hoje não é mais. E aquilo que não era correto, hoje é correto. Então nós estamos vivendo uma sociedade muito corrompida. Então eu não tenho que seguir com esses mesmos padrões. Muito menos nos dias de hoje, que a gente vê a sociedade bastante corrompida, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha só, você não deseja ser filho de Deus, você não almeja, você não diz que é filho de Deus, então você deve ser guiado pelo Espírito de Deus. Tem que ter em mente isso, eu sou guiado pelo Espírito de Deus, então eu vou evitar certas coisas, não vou fazer certas coisas, porque não me é lícito, né? E pedir força ao Senhor para que nos dê força para a gente não fazer. Porque a gente mesmo sozinho, a gente não consegue, a gente é fraco. Mas se a gente está sempre constantemente buscando o Senhor, buscando e pedindo a Ele força, que nos livre de todo mal, a gente vai ter força contra o pecado.
Porque não recebeste o espírito de escravidão. A gente era escravo antes de sermos cristãos, né? Antes de termos conhecido a Jesus. Nós éramos escravos. E nós não recebemos um espírito de escravidão, ou seja, deixamos de ser escravos de um jeito para ser escravo de outro. A gente não recebeu espírito de escravidão. Para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, que quer dizer Pai, né? Nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Nós, por Jesus, recebemos um espírito de adoção. Então, esse espírito não é um espírito de temor, é um espírito de liberdade. Eu tenho liberdade para viver uma vida cristã. Ainda que queiram tolir isso de mim, ainda que queiram tolir isso de nós hoje, tem muitos já querendo tolir, né, a nossa liberdade cristã, mas ainda assim a gente se sente livre, porque a gente era escravo antes do pecado. Hoje a gente não é mais escravo do pecado. Se a gente pode dizer que a gente é escravo do Senhor, né, do Rei da Glória. O Senhor Jesus é maravilhoso para a gente ser até escravo dele. Ele nunca chamou um discípulo dele de escravo, mas de irmãos. Ele chamava de irmãos os seus discípulos, sendo mestre deles, sendo senhor deles, chamava-os de irmãos. Ele nunca nos teve como escravos. Nós não recebemos espírito de escravidão, porque somos de Jesus. Glória a Deus, né? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A gente sente o amor do Pai no nosso coração. A gente sente o amor do Pai em nossas vidas. Às vezes pequenas coisas, a gente percebe o amor do Pai por nós, porque Ele nos ama muito, amados. Ele nos ama muito, podem ter certeza disso. Não é um amor pequenininho, não. Ele ama muito mesmo, de verdade. E se nós somos filhos, somos também herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Olha, todas as criaturas na Terra, elas estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. A gente sabe que a hora vai ser essa, não sabemos? E a gente está muito próximo dessa revelação, né? Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ixi, a gente tem visto muito isso, a gente está a ver isso o tempo todo, né? A terra está gemendo de dores, amados. A terra está gemendo. O filho varão vai nascer a qualquer momento. E não só ela, mas nós mesmos que temos primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A gente geme. Há muitos crentes, né? Há muitos crentes, eu conheço alguns, que não se aguentam mais. Não se aguentam mais. Tem pedido ao Senhor, vem Senhor. Vem nos buscar, Senhor. Vem Senhor, porque não aguentam mais. A gente tem horas que a gente não aguenta mais, amados. Tem horas que eu não aguento mais este mundo que a gente vive. Sabe? Eu não vejo televisão, nenhum canal. Eu tenho um pacote que me dá mais 100 canais, mas eu não vejo nenhum deles. Os únicos canais que eu vejo são canais que falam da natureza, coisas assim, sabe? Aí de vez em quando eu paro para ver um pouquinho. Mas aí começa a mostrar muito animal, matando animal, aquela coisa toda, e eu me desanimo também. Porque é meio doloroso a gente ver um animalzinho sendo pego por outro e servir de refeição, né? Mas é a única coisa que eu vejo fora
das programações que eu gosto de ver. As programações que eu gosto de ver, hoje a gente tem esse grande instrumento que é o YouTube, né? Então eu jogo o YouTube lá, seleciono aquilo que eu quero ver e jogo na TV e fico a ver as minhas programações que me edificam, entende? Então, nós temos que agir assim, amados, agir assim, porque se a gente for ver alguma coisa da televisão comum, né? Se a gente for ver TV aberta ou TV fechada, a gente vai ver notícias, a gente vai começar a deparar com coisas pecaminosas, a gente vai começar a deparar com corrupção, com um monte de coisa ruim, que é o que o mundo está hoje. O mundo hoje está inserido em muitas coisas ruins. O mundo é do maligno, o mundo jaz no maligno. Mas nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos livres do maligno, né? Temos que perseverar até o fim. Pois nós temos a primícia do Espírito. Olha que linda essa palavra, primícias do Espírito. Nós temos a primícia do Espírito. Por isso gememos também. Porque em esperança fomos salvos. Em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. O que eu vejo não é esperança. Eu estou vendo, né? Porque o que alguém vê, como também o esperará. Como esperará, né? Aquilo que se vê. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E como a gente está a ter paciência nos dias de hoje. E a gente tem que ter paciência para esperar o glorioso dia do Senhor, né? Ou o dia em que Ele vem nos buscar pessoalmente. Porque nós não sabemos, né? Se a gente vai chegar a esse dia ou se a gente vai ser recolhido antes, né? Seja como for, a gente tem que estar preparado para ser levado para o Senhor por Ele, pessoalmente, né? Quando o ímpio morre, demônios vêm requerer a alma daquela pessoa. Demônios, que é ímpio, morreu sem Cristo. Mas quando as pessoas morrem em Cristo, quando é um cristão verdadeiro, sincero, que andou no Espírito, né? Que morre em Cristo, são anjos que vêm requerer aquela alma. São anjos. E vai levar para o paraíso esperar a sua redenção, né? Então nós temos que estar preparados, seja para ser levados no momento em que a gente está acreditando que não vai demorar, né, no rapto, ou a gente ser levado pessoalmente no momento em que a gente dormir, né? E aí isso é uma esperança, isso é uma grande esperança. Sabermos que que a morte não acaba tudo, que com a morte não é fim de tudo. Que coisa mais triste, né? As pessoas acreditarem que depois da morte não existe mais nada, acabou. Quer dizer, só pensam numa matéria. Que essa matéria um dia surgiu no mundo, né? Surgiu como se tivesse sido cuspido assim, cresceu, viveu, morreu. Acabou. Não existe mais nada. É triste, é muito triste. Uma pessoa que pensa assim, no fundo ela deve ser muito triste, né? Mas nós vivemos na esperança. Nós sabemos que nós somos salvos por Jesus. Um dia a gente conheceu Ele. Todos nós temos aquele dia que a gente conheceu Jesus, né? A gente tem aquele dia. E a partir de então a gente passou a viver em Cristo. A gente conhece Ele, a gente tem experiências com Ele. A gente vive na esperança de que quando a gente for, a gente vai ser levado por Ele ou para Ele. É a esperança, a gente tem a esperança de que Ele vem buscar a sua noiva. E a gente vai ser levado, se não como noiva, mas a gente vai ser levado como convidado mais para frente. Mas a gente vai ser levado. A gente vive por esperança, amados. Isso é muito bom. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. É aquilo que eu falei ainda há pouco, né? As nossas fraquezas, elas não são ajudadas pelo Espírito. A gente pede e a gente é fortalecido, né? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Imagina como o Espírito Santo ele intercede por nós, né? Gemidos inexprimíveis, imagina, né? A forma como ele intercede, como ele pede por nós.
E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Coisa maravilhosa, né? Sabemos que nós temos alguém que intercede por nós 24 horas. Não é um minutinho, não é 24 horas. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós todos fomos chamados para um propósito de Deus. Todos nós temos, Deus tem um propósito em cada um de nós, né? E todas as coisas contribuem, não são só coisas boas, meus irmãos. As coisas às vezes ruins que acontecem, elas também contribuem para o nosso bem. Às vezes a gente fica triste, a gente fica com o coração apertado porque aconteceu alguma coisa que a gente não queria, que desagradou bastante, mas mais para frente a gente vai ver que aquilo ali foi para o nosso próprio bem. Às vezes Deus nos desvia de alguma coisa porque ia ser ruim para a gente, e a gente acha que se a gente conquistasse aquilo ia ser bom, e a gente fica muito aborrecido, mas mais para frente a gente vai ver que Deus nos desviou de um mal pior, de um mal. Então todas as coisas contribuem para o nosso bem, coisas boas e coisas ruins também contribuem para o nosso bem. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, meus amados, quando Deus nos conheceu, Deus nos conhece antes mesmo de nós nascermos, né? Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu único Filho. Então, se eu ando no Espírito de Cristo, eu sou a imagem de Cristo. Eu ando conforme a imagem de Cristo, né? A fim de que ele seja o primogênito, meu irmão mais velho. Ele é o nosso primogênito, né? Que ele seja, assim, considerado o nosso primogênito. Ele mesmo nos faz questão de nos chamar de irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, ele nos predestinou para sermos iguais ao seu Filho. Essa palavra predestinar aqui não é aquela predestinação lá, sabe? Tem aquela pessoa certinha. É a predestinação de quem nos predestinou para sermos semelhantes, conforme a imagem de Jesus, do seu Filho. Então, essas pessoas que ele predestinou para ser a imagem do seu Filho, né, a estes também ele chamou. E aos que ele chamou, a estes também ele justificou. E aos que ele justificou, a estes também glorificou. Glória a Deus, aleluia. O Senhor nos encheu da sua glória. Nós vivemos, amados, sob a glória do Senhor. Nós somos um pedacinho da glória do Senhor. Nós somos feitos por Ele e fomos predestinados para sermos semelhantes ao seu único Filho, predestinados para ser semelhantes ao Filho de Deus. E todo aquele que se converter a Jesus, ele vai viver essa predestinação de ser conforme o Filho dele, de Deus, o semelhante ao Filho de Deus, que é Jesus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou só mais um pouquinho para terminar o capítulo 8, e aí eu termino, tá bom? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, amados? Foi com essa palavrinha que uma irmã, muito tempo atrás, me tocou o coração, né? Porque eu fiquei com medo. Eu falei assim, eu vou deixar, eu servia a espíritos, né? E eu falei para ela, eu vou deixar os espíritos, vão me prejudicar, vão me fazer mal. Como é que vai ser isso? Então ela usou essa passagem. Se Deus é por nós, quem será contra nós, Evandro? E aquilo veio de cheio. Vocês veem como a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Esta palavrinha não é todo o versículo, ela só usou esse pedacinho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A parte B, né? Se ela usou só a parte B, se Deus é por nós, quem é contra nós? E tocou no meu coração e eu me senti aliviado e me entreguei de fato a Jesus, significa dizer que a palavra é viva e eficaz de fato. Tem poder de transformar alguém. Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas?
Amado. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, quem pode tentar acusação contra nós? Tem muita gente que acusa, né? Aquele ali fez isso, fez aquilo outro. Aquele ali outro dia estava vivendo daquele jeito, estava fazendo e acontecendo, e hoje é crente. Mas somos crentes porque a gente é uma pessoa antes de Cristo e uma outra pessoa depois de Cristo. E quando a gente é essa pessoa depois de Cristo, a gente é porque Deus nos escolheu e nos justificou. Então somos justificados por Deus. E se somos justificados por Ele, ninguém pode nos condenar, amados. Nenhuma condenação há. Nenhuma. Porque nós somos justificados por Deus. Aleluia. Quem é que condena? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha, amados, essa passagem aqui é tremenda. É talvez a passagem que eu mais gosto da Bíblia. É esse trecho aqui do 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? O que pode nos separar do amor de Cristo, amados? O que é que pode? Pensa no mundo inteiro. O que é que pode? Não há nada, amados. Não há nada que pode nos separar do amor de Cristo. Nem pecado, nem demônio algum, nada pode nos separar. Aí ele vai dizendo, olha, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, o pior que a gente passa situações difíceis, essas situações difíceis não podem nos separar do amor de Cristo. Nem a mim, nem a você. O Senhor nos ama. Nada pode nos separar. Ele disse que os que vão a Ele jamais lançará fora. Ele não lança fora. Ele vai corrigir quando a gente começa a se desviar. Ele vem corrige. Mas Ele não lança fora. E Ele só vai largar de mão, acredito eu, né? Se a pessoa insistir de vontade própria, não quero mais, eu vou seguir o outro caminho. E aí Ele dá a liberdade. Se tu queres, então segue, então. Mas Ele não desiste, Ele não abandona a gente. Os que vão a Ele não lança fora. Porque Ele nos ama e não há nada que pode nos separar do amor de Cristo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, os demônios, né? Nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, amados. A gente fecha com chave de ouro. Esse capítulo é fechado com chave de ouro. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada, amados, nada. Nós estamos enraizados nele. A gente recebe, o próprio Espírito, ele fala com o nosso Espírito e a gente sente o amor do Pai, a gente sente o amor de Jesus no nosso coração. A gente sente esse amor. E nada pode nos separar deste amor. Nada, nem tribulação, nem morte, nem nada. Nós vivemos para Ele e vivemos por Ele e desejamos estar com Ele. E a gente vai estar com Ele para todo sempre. Fica aqui esta mensagem de hoje, né, para nós refletirmos. Se você não está em Cristo Jesus, se você já esteve, volta depressa, porque o tempo está curto. Tá? Volta depressa, peça perdão, se arrependa dos seus erros, volte depressa e siga seu caminho com Cristo. Se você nunca viveu a vida cristã, se você não aceitou a Cristo um dia, aceite de coração, tenha em mente que só Jesus salva, só Jesus, não há salvação em outro, só Ele há salvação. E Ele te ama e Ele vai te amar ainda mais quando você passar a ser dele, né? Então, aceite de coração para que você não morra
depois espiritualmente. A morte espiritual vai ser a pior de todas. Morte física acabou, mas depois o que vem é o pior, porque é a eternidade. A pessoa quando morre pela segunda vez, é uma morte eterna, é sofrimento que a pessoa vai ter, né? Então volte-se para Jesus de fato. E você, meu irmão, você, minha irmã, que é crente de Jesus, que está firme, continue mais firme ainda, na esperança, como nós lemos aqui, na esperança daquilo que a gente não vê, que é a vinda do Senhor, que é nós estarmos com Ele para sempre, na sua glória. Seja como noiva, seja como convidados, mas um dia todos estaremos juntos dele, para sempre. Imagina na eternidade com o Senhor. Acredito que todos os dias vão ter novidades, né? Ele vai ter muita coisa para nos falar, muita coisa para nos mostrar, uma eternidade inteira, sem pressa. Vai ser maravilhoso, amados. E eu almejo esse dia muito, muito do fundo do meu coração. Então que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na santa paz de Cristo Jesus. E nos veremos no próximo vídeo, está bem? Fiquem com Deus. Paz do Senhor Jesus. Shalom de Yeshua.